Iniciamos a análise da semana com a notícia urgente de um ataque terrorista na Austrália. E então, meu convidado de hoje, Moshe Feiglin, do Partido Zehut, e se a mesma mentalidade que cegou Israel para a ameaça do Hamas agora estiver desestabilizando o Ocidente por dentro? No programa de hoje, Moshe Feiglin, presidente do Partido Zehut, ex-vice-presidente do Knesset e autor do novo livro Israel é só o começo. Ele argumenta que o islamismo radical e o progressismo são ideologias gêmeas que atacam nossa civilização e que a guerra de Israel é apenas o capítulo inicial de uma luta global. Não perca o programa dessa semana no Judacation na JNS Televisão. Sou Josh Hasten, da JNS News. Estamos no JNS Media Hub em Jerusalém, capital eterna de Israel e do povo judeu. É realmente uma honra recebermos em nosso estúdio Moshe Feiglin, presidente do Partido Zehut, ex-vice-presidente do Knesset israelense e autor do novo livro Israel é só o começo. Vamos falar sobre o livro. Bem-vindo, Moshe Feiglin. Olá, Josh. Obrigado por me receber. Então, a continuação do título Israel é só o começo. Como a luta de Israel contra o islamismo radical e o progressismo protege a identidade e a liberdade do mundo civilizado. E uma notícia de última hora agora, muito relevante. Infelizmente, pelo menos 10 pessoas não confirmadas foram assassinadas em Sydney, Austrália, na praia, durante uma festa de Chanukah organizada pelo Chabad. Simplesmente inacreditável, mas infelizmente é crível com base no que estamos vendo na Austrália e em todo o mundo. Quero que você fale sobre isso. Bem, é difícil para mim falar calmamente sobre isso porque tenho uma família grande na Austrália. Na verdade, o grande homem que fundou a comunidade Chabad na Austrália se chama Moshe Feiglin. É a maior comunidade da Austrália hoje, e você acabou de me contar sobre isso quando entrei no seu estúdio. E eu, claro, estou muito chocado com isso, mas não estou nem um pouco surpreso. O que vemos hoje, e eu falo muito sobre isso neste livro, e as pessoas me dizem, até lermos esse livro, não entendíamos realmente o que está acontecendo aqui, porque o que Greta Thunberg quer de nós em Gaza, há problemas de poluição do ar em vários lugares do mundo. O aquecimento global não começou em 7 de outubro. O que ela quer de nós? Por quê? Porque os movimentos feministas internacionais, certo, não vão condenar o estupro horrível de 7 de outubro. Por que todas essas organizações da Organização das Nações Unidas estão totalmente com o Hamas, certo? Inclusive envolvidas com o próprio ato terrorista. Qual é a conexão entre o movimento progressista, certo? O grande conceito progressista, que combina todas essas pequenas coisas sobre as quais eu estava falando e mais com o Islã? E por que eles nos veem Israel como seu primeiro inimigo? Por que vemos todas essas universidades no Ocidente, estudantes ocidentais muito liberais usando cafias e torcendo pelo Hamas? O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? E a resposta, Josh, vemos aqui duas ideologias que são o progressismo e o islamismo, cujo objetivo é destruir a civilização. Certo? Sempre que os islamistas chegam a um lugar na história, ele fica amarelo e se torna deserto, certo? Isso não nos surpreendemos com o islamismo, mas o que devemos entender sobre o progressismo é que o objetivo é o mesmo, é a mesma coisa. É um pouco estranho, e eu vou explicar por quê. Porque, na teoria, você pensaria que os progressistas veriam esse tipo de comportamento, ataques terroristas, radicalismo e tudo mais, e condenariam, estariam do outro lado. Não faz muito sentido que esses dois aliados improváveis estejam juntos contra o Estado judeu e contra o judaísmo, à primeira vista. Infelizmente, 3.000 anos de história judaica nos mostraram, ou nos ensinaram, que as coisas nem sempre são como parecem. Eu quero que você comente sobre isso, por favor. Claro, não se trata de direitos das mulheres, não se trata de direitos dos gays, é como uma torre de Babel. Deixe-me explicar. Ok, o conceito progressista basicamente é uma guerra contra Deus, é isso que é. Certo, agora, como nós lutamos, se eu for para Paris, por exemplo, não quero que ninguém ouça isso novamente. Elimine esse engenheiro chamado Eiffel. O que faço primeiro? Ninguém vai se lembrar dele. Não haverá mais Eiffel em Paris. Eu tenho que destruir a torre, certo? É muito simples. Bem,
A torre testemunha, eu diria, a existência de Deus, que é a beleza do mundo. São as diferentes identidades criadas por Deus no mundo, certo? Ele definiu entre luz e trevas no começo, e no primeiro parágrafo do livro de Bereshit, bem na primeira parte, ele. Deus cria o mundo criando diferentes identidades. Há água e areia, há homens e mulheres, animais e pássaros. Existem diferentes identidades, e é assim que criamos essa grande Torre Eiffel. E se quisermos nos livrar de Deus, tudo o que precisamos fazer é destruir todas as identidades, trazer a situação de volta para uma mistura só. Tudo está na nossa imaginação. Não existe um Deus que decide qual será a identidade. Eu sou Deus, eu vou decidir. Basicamente, é um novo tipo de Torre de Babel. Assumo o controle, decido o clima e controlo o mundo. Eu entro em todos esses detalhes no livro. Mas o objetivo é destruir a civilização. Em que o mundo civilizado se baseia? A civilização ocidental, que eu chamo de civilização monoteísta, que é a mesma coisa, ela se baseia em dois conceitos que os judeus trouxeram para o mundo. O povo de Israel trouxe para o mundo do Monte Sinai. Um é um Deus único, o monoteísmo. Como há um único Deus, a Zehut, identidade, certo? De coisas diferentes e distintas. E a outra coisa que desceu do Monte Sinai, através do povo de Israel, são os 10 mandamentos. Não só que existe Deus, então existe identidade e que existe realidade. Não está nos olhos dos observadores, existe uma realidade objetiva e não só isso, existe uma moral objetiva. Não matarás, Lotirzak, não roubarás, Lotinhov, e assim por diante. Há um motivo para a estátua de Moshe com os 10 mandamentos ser a maior em frente à Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Ok? Eles entenderam que sem esse ponto objetivo de moralidade não existe moral. Essas duas coisas principais, identidade e moralidade, são os dois pilares principais da civilização ocidental. Israel representa a nação que trouxe esses dois pilares. E é por isso que somos o primeiro inimigo na fila. Dessas duas ideologias, o principal objetivo delas é destruir a civilização. É o Islã, claro, e o progressismo. No seu livro, vamos para 7 de outubro. Você conecta o massacre em Simchat Torah a décadas do que você chama de desarmamento identitário e diz que a mesma visão de mundo que interpretou mal o Hamas também está enfraquecendo a capacidade do Ocidente de se defender. Quero que você fale sobre isso, explique isso. Ok, vimos como o exército israelense foi contaminado até o osso, ok, até os dentes, com esse conceito progressista envenenado, certo? O exército israelense começou a falar essa linguagem progressista, por exemplo, Aaron Khaliva, o chefe da inteligência de Israel, disse apenas algumas semanas antes de 7 de outubro que o maior inimigo de Israel, a maior ameaça a Israel, não é o Hamas, é o aquecimento global. Bem, a maneira como eles insistem em colocar mulheres no exército em posições onde é óbvio que elas não podem fazer o mesmo trabalho físico que os homens, como soldados homens. Porque a ideologia progressista estava mais forte do que nunca e porque não existem identidades. Preciso explicar algo aqui. Toda a estrutura sobre a qual os seres humanos se apoiam, a estrutura básica que foi dada por Deus, é a identidade humana. Dizer que não sou um animal, mesmo querendo, significa que Deus me deu outra identidade, a humana e sexual. Posso misturar e imaginar o que quiser, mas em algum momento existe um homem e uma mulher aos quais eu pertenço. A identidade familiar e nacional, essa é a estrutura básica da identidade de todo ser humano. Agora, porque eles acreditam no progressismo e apagam todas essas identidades, tudo está na minha imaginação e eles sentem vergonha de uma identidade nacional. Esse é apenas um conceito primitivo de pessoas do passado e de pessoas religiosas, e assim por diante. Então eles chegaram à conclusão de que não existem mais guerras nacionais, são apenas guerras contra os extremistas de ambos os lados. E eles disseram isso abertamente. Ok.
Agora, se não existem mais guerras nacionais, não precisamos de todas essas brigadas, ok, para lutar guerras nacionais. Não precisamos de tanques, não precisamos desse tipo de guerra. Elas acabaram, ficaram no passado. Só precisamos de forças e unidades especiais, força aérea e inteligência de alta qualidade contra os extremistas. E eles apagaram talvez metade do exército ou mais. No dia 7 de outubro, Israel tinha menos tanques que em 1973, durante a Guerra do Yom Kippur, há 50 anos, mais 3 vezes ou mais pessoas, e era um país muito mais rico, certo? Então, só para explicar como a ideologia destruiu o exército. Isso me leva à minha próxima pergunta. Aqui na frente interna, em Israel, você tem argumentado que as elites políticas e de segurança de Israel perderam a capacidade de definir o que é vitória ou até mesmo de explicar por que o Estado judeu existe. Explique o que está acontecendo aqui. Porque quando você não está conectado à sua identidade original, você tenta se reinventar como um israelense, como uma nação, como as outras nações. Um israelense no lugar de uma identidade judaica, não acima dela, mas substituindo-a, você tenta se reinventar como identidade civil. Você está perdendo sua justificativa básica para existir no Oriente Médio, certo? E você se vê pedindo desculpas, se desculpando o tempo todo pela sua própria existência. E no 7 de outubro, certo? Em vez de ver isso como uma oportunidade de jogar fora o processo de Oslo, de retomar imediatamente toda a faixa de Gaza, de reconstruir Gush Katif, de fazer com a cidade de Asa o que você fez com a cidade de Beersheba, por exemplo, o que você fez com Ramat Aviv, no norte de Tel Aviv, que era uma vila árabe em 1948, o que você fez com Ashdod e Ashkelon. Fazer isso agora com Gaza e fazer florescer toda a fronteira oeste do Negev com judeus, com jardins de infância e tudo mais, isso é a vitória. Você não consegue fazer isso porque não acredita que isso é seu. Por quê? Se você renega sua identidade judaica, a terra de Israel deixa de verdadeiramente lhe pertencer. E tudo o que você pode se apoiar são os horrores do outro lado. Então você fica mostrando imagens horríveis. Netanyahu vai à Organização das Nações Unidas com um código QR dizendo para ver os vídeos de horror reais, certo? Quero dizer, Yad Vashem virou nosso templo. Só podemos nos justificar mostrando como eles nos tratam mal, sem a capacidade de nos defender. Fique conosco, pois somos tão pobres e precisamos da sua misericórdia. E eu soube imediatamente, quando vi isso há 2 anos, que essa reação levaria a uma terrível onda de antissemitismo, que infelizmente vemos hoje. Eu sempre digo às pessoas, quando você vem para Israel, o lugar mais importante que você deve visitar primeiro, antes do Yad Vashem, é ir para Ir David, a cidade de Davi, para ver do que se trata tudo isso, para ver com seus próprios olhos milhares de anos de história antes de chegar a Shoah, o Holocausto. Você, muito perto. Ok, o que você diria? Harabait. Harabait, Monte do Templo? Você vê o Monte do Templo na minha jaqueta e também está na minha camisa. Esqueci de tirar antes, então fica meio ridículo, talvez quando eu estiver com os dois. Como eles nomearam a guerra? Qual nome deram a ela? As inundações de Al-Aqsa. O Monte do Templo, Monte do Templo. Eles querem a mensagem da morte, os muçulmanos acreditam em Deus, eles não querem, mas o Deus deles é o Deus da morte, certo? O Shuhada. Nosso Deus é o Deus da vida. Essa é a diferença entre judaísmo e islã. Eles amam a morte, nós a vida. Queremos que a mensagem de vida irradie do Monte do Templo para o mundo inteiro. E eles querem que a mensagem deles seja espalhada do mesmo lugar. E quando chamaram a guerra, o dilúvio de Al-Aqsa, ok, e nós não conseguimos, Enrique não conseguiu dar uma resposta, só deram um nome idiota do computador. Ok, naquele momento eles venceram a guerra. Quando tivermos um primeiro-ministro que use esse broche, o broche do templo, o Beta Mikdash, o templo judaico em Abi, sim, nós ficaremos muito orgulhosos. Nós não esquecemos o sonho dos nossos avós, certo? Do que o nosso povo sonhou por 2000 anos. Sim, sabemos com quem estamos conectados. Não estamos aqui só pelo Holocausto. Temos uma mensagem para o mundo, assim como estou mostrando isso no livro. Conseguimos a declaração Best and Final Offer. As pessoas não sabem disso, porque essas pessoas, ok, em Londres, queriam que voltássemos para a nossa terra e construíssemos o Beta Mikdash para irradiar a mensagem judaica para todo o mundo.
Sei que hoje parece loucura, mas esse foi o principal motivo para conseguirmos esse Estado judeu. E então decidimos ser apenas uma nação como as outras nações. Por isso existem guerras que só acabarão quando nos conectarmos ao nosso objetivo de vida como nação. Este programa chama-se Judaicação e foca na vida em Udava Shimron. Você já mencionou Asa e Israel, dizendo que Gush Katif não será restabelecido por enquanto. Espero que possamos corrigir isso e restabelecê-lo um dia. Qual é a sua posição e visão sobre soberania? Discutimos bastante isso no programa. Você vê o movimento da soberania e outros ativistas promovendo isso. Em Judeia e Samaria, acha que vai acontecer em breve? Podemos esperar que aconteça logo? O que deveria acontecer em Yudava Shimron? Já se passaram quase 59 anos. Você sabe, Josh, que meu partido, Zehut, concorreu à Knesset em 2019. E você pode ver na nossa plataforma exatamente o que defendemos. E estou falando de 6 anos. Sim, 6 anos antes de 7 de outubro. Nós nos candidatamos com essa plataforma. Estamos falando sobre a anexação total da Judéia, Samaria e Gaza. Cada centímetro quadrado que pertence à terra de Israel, cada centímetro quadrado da terra prometida que cai em nossas mãos quando precisamos nos defender, deve se tornar imediatamente parte do Estado de Israel. Não precisamos de novas leis. Isso já está previsto. O ministro da Defesa pode declarar sozinho. Muitos desconhecem, mas esse sistema já está previsto na lei israelense e atualmente já funciona assim. Claro, nunca fizemos isso. Só imagine que, se todas as partes do sul do Líbano tivessem caído em nossas mãos, ok? Por causa do que o Hezbollah fez conosco. Partes que são totalmente parte da terra prometida, ok, teriam sido evacuadas imediatamente e se tornado parte do Estado de Israel e seriam florescidas por assentamentos judeus. Ok, teríamos outra guerra amanhã de manhã? Se eles souberem que não estamos aqui apenas para criar um abrigo ou, como dizem, uma vila na selva, mas estamos aqui porque nossa consciência, nosso modo de pensar é assim. O que realmente buscamos é criar uma superpotência judaica regional. Ok? Isso vai cumprir... Será uma ferramenta para a nação judaica cumprir sua missão no mundo. Ok. E, portanto, toda parte que vocês nos atacam cai em nossas mãos. É isso, vocês a perderam para sempre. A mesma coisa na Síria, a mesma coisa na Jordânia, se eles fizerem isso. Em todo lugar, ok? Nossa plataforma mostra como alcançar esse objetivo de forma positiva, sem guerra. Ok, apenas permita que eles encontrem o futuro deles em um lugar melhor para eles. Ajude-os. Algo parecido com o que Trump ofereceu no começo. Se entenderem que os judeus voltaram, não terão mais medo da própria identidade. Ok, eles não estão mais pedindo desculpas. Eles são o povo do livro. Eles voltaram para casa, ok, e estão aqui para retomar o lar. E quando você começar a se comportar mal, vai perder sua casa, ok? Para sempre. Vamos ter paz aqui e vamos poder fazer o que precisamos. Vamos focar agora um pouco no antissemitismo. Organizações judaicas gastam milhões de dólares para combater o antissemitismo. Qual você considera o melhor caminho para combater o antissemitismo? Eu acho que, todo esse dinheiro está sendo jogado no lixo. Ok, porque eu vou te contar uma pequena história, tudo bem? Quando cheguei ao Knesset, um famoso membro árabe do Knesset, Isawi Frege, me encontrou e pediu para falar comigo. E ele me disse: essa terra de Israel, sobre a qual você fala o tempo todo, porque eu fundei Zurseino, se você se lembra, claro, lutei contra o processo de Oslo e assim por diante. Então esse membro árabe do Knesset me diz: essa terra de Israel sobre a qual você está sempre falando, onde estão suas fronteiras? Onde estão as fronteiras dela? Então eu disse a ele: do Nilo ao Eufrates, nada além disso. Sou apenas um homem modesto. Então por um momento ele ficou chocado e depois disse: e quem disse isso? Apontei para o teto do Knesset e disse para ele: Deus disse. Assim que falei isso, antes de baixar o braço, ele disse: você está certo. Até no nosso Alcorão está escrito que Israel pertence aos judeus. Mas ele imediatamente continuou: mas você é um mentiroso. Então eu perguntei a ele: por que você está dizendo que eu sou um mentiroso?
Estamos conversando e tomando café juntos. Por que você diz que sou mentiroso? Então ele falou, porque você não é sionista. Esses sionistas são apenas colonialistas que vieram da Europa e conquistaram esta terra e esperam que eu seja como eles. Esses não são judeus de verdade, você é um judeu de verdade, com você eu vou conseguir. Isso é muito interessante. Eu disse para ele, não acho que não sou sionista, mas me diga uma coisa. Falei para ele, por que esses sionistas sempre oferecem metade da terra e você quer pegar a outra metade? Enquanto eu, quando estou te dizendo do Nilo ao Eufrates, você disse que comigo você vai conseguir? Ele disse, você não entende. Não é sobre territórios. Você é daqui, com você vou conseguir. E é a mesma coisa com o que chamamos de Hasbará. Estamos tentando mostrar o quanto somos humanos, o quanto somos legais. Eles atacam, nós estamos tentando explicar a situação aqui para ouvidos liberais ocidentais, ok? Não é sobre isso. Tudo o que você precisa fazer para conseguir se explicar é dizer uma coisa simples. Certo? Esta terra nos pertence porque Deus nos deu. É isso e ponto final. Certo? Só isso. Diga com confiança. Conecte-se de volta a si mesmo, a sua fé, as suas raízes e o mundo inteiro vai te aceitar. História incrível. As pessoas precisam se atentar a isso. O tempo está acabando. Mas quero falar sobre suas ambições políticas enquanto nos aproximamos da temporada de eleições aqui em Israel. Até o final de 2026 teremos um novo Knesset, um novo governo em Israel. Onde você se vê? Onde você vê os Zehut? Qual é o plano, já que estamos quase entrando no ritmo acelerado das eleições em Israel? Olha, nós temos membros do Knesset muito bons na ala direita e eu falo sério, eles estão fazendo um trabalho tremendo, estão trabalhando muito, muito bem. Mas, no final das contas, tivemos uma coalizão totalmente de direita e um governo que não conseguiu vencer a guerra em Gaza, porque faltava tudo aquilo de que eu acabei de falar. Precisamos de uma nova liderança para Israel, não uma que fique estagnada por 2 anos e não consiga vencer essa pequena guerra em Gaza, diferente da Guerra dos 6 Dias, resolvida em menos de um dia. Ok, contra armas, exércitos de verdade. Ok, a verdadeira guerra não é contra os árabes, não é contra o Hamas, não é contra o Hezbollah. É uma guerra entre duas identidades. Nós não, é uma guerra de identidade dentro de nós mesmos. E o único grupo que vem com objetivos sérios, direção séria, ok, nós não estamos tentando criar melhores condições, melhores bancos, melhor comida que está sendo servida no trem para o inferno. Certo? Estamos falando de uma direção totalmente nova. Para isso, você precisa do Zehut. Se você conseguir este livro, Israel é só o começo, está na Amazon e explica tudo. E posso te dizer que pelas pessoas que leram, antes de lerem esse livro, elas não entendiam o que está acontecendo aqui. Quando você entende o que está acontecendo aqui, quando entende que nós devemos, não é uma questão de poder, mas nós devemos nos transferir do sionismo de existência, o sionismo que Yad Vashem é o seu Beit Mikdash básico para um sionismo de cumprir um objetivo, um sionismo de propósito, sionismo positivo. Ok, um sionismo cujo templo está no Har Habayit, certo? Precisamos de uma direção e liderança totalmente novas, e é isso que representa o Zehut. Estamos fazendo um progresso tremendo. Graças a Deus, graças a Deus. Os números estão muito bons, não vou entrar em detalhes, mas vimos nos últimos 2 anos 2 resultados positivos. Duas direções na sociedade israelense. Uma direção incrível, que é a nova geração de heróis que vimos lutando, indo para centenas de dias de reserva em Gaza, o que me dá uma esperança tremenda no que vai acontecer em Israel. Essa é uma direção que vimos. A outra direção é a liderança de Israel. Uma liderança que não consegue se justificar, uma liderança que não consegue finalmente vencer essa guerra e nos levar a um novo patamar. E precisamos do partido Zehut para dar a essa nova geração incrível o tipo de liderança que ela merece.
Desejo muito sucesso, muita sorte e, por favor, não deixe de garantir seu exemplar do livro. Vá até a Amazon. Israel é só o começo, com meu convidado Moshe Feiglin. Obrigado por participar do Judacation na JNS Televisão. Obrigado, muito obrigado. Agradeço à equipe dos bastidores, o engenheiro Aharon Orgolanter, produtora Esther Eden, Zach Sickerman, Ryan Lifshitz e Yuri Fretsky, gerente da estação. Acesse a JNS Televisão para conferir todo o conteúdo incrível da JNS. Acesse jns.org para as últimas notícias de Israel, Oriente Médio e mundo judaico. Faça sua doação hoje mesmo. Ótima semana, pessoal. Até a próxima no Judacation na JNS Televisão